queremos te adorar, Jesus. Primeiramente, eu quero te agradecer, papai. Te agradecer por essas vidas que estão aqui, esses jovens que estão aqui, Jesus. Papai, eu quero te agradecer pela oportunidade, Jesus, que o Senhor está nos dando hoje de poder contemplar a tua face, de poder te adorar, Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Jesus Cristo, por poder estar aqui, levantar as minhas mãos, poder declarar o meu amor, a minha paixão por você. Oh, Jesus, como eu quero te agradecer, Pai. Oh, papai, eu quero te adorar, Jesus. Apenas te adorar, Jesus. Te adorar com os meus pensamentos, te adorar com as minhas mãos, te adorar com as minhas palavras. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo, Jesus. Aleluia. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti. Não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Oh, Jesus. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti. Não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Ele é Rei da glória. Nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei.
te exaltamos, Jesus, te exaltamos, te exaltamos, Rei da glória, Rei da glória, te coroamos, te coroamos. Eu era órfão, hoje sou filho. Aonde estão os filhos amados de Jesus nessa noite? Aonde estão os filhos? O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu hoje sou filho. O Pai me adotou, o Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Será que você pode declarar essa verdade? Declare essa verdade. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Eu não sou mais órfão, não sou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Declare vocês. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Obrigada, Jesus, pelo teu amor infinito, Pai. Obrigada, Jesus Cristo. Obrigada, Jesus Cristo, pela tua paternidade sobre nós, Jesus. Obrigada pelo teu amor.
Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir a Ele. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Aleluia. Vocês podem se assentar. A gente vai continuar adorando a Jesus, tá? Com as nossas ofertas. Amém? As nossas ofertas, elas também são uma adoração ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Bem rapidinho, você que trouxe, tá? Você pode separar aí no seu lugar. Você que não trouxe, amém, glória a Deus. Tem a maquininha que a Amanda, acho que está aqui a Amanda desse lado, ó. A Amanda vai estar passando. Depois, se vocês quiserem, vão ali do ladinho, tá bom? O gasofilaço também vai ficar ali junto com a Amanda, tá? Vocês fiquem super à vontade. Amém? Quero deixar uma palavra bem rápida aqui para vocês, que essa semana Jesus falou bastante comigo. O pastor, ele me mandou um versículo. Isso falou bastante no meu coração. Não tem só a ver com dinheiro, mas em todas as áreas da nossa vida. Que fala sobre a parábola do semeador. Já ouviu falar? Está lá em Marcos 4. Depois vocês podem meditar lá. Que fala que o semeador, ele saiu para semear, né? E a semente caiu em vários lugares, né? E algumas foram sufocadas, outras não deram o fruto que ele esperava. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes a gente tenta, né? Várias vezes fala, nossa, mas isso aqui não está dando certo. Mas eu quero falar assim para vocês que não só em espécie, em dinheiro, mas eu falo assim, em todas as áreas da sua vida, nunca deixe de semear, nunca deixe de orar, nunca deixe de sonhar, porque eu creio que uma hora essa semente ela vai cair numa terra boa. Ela vai cair numa terra boa e ela vai trazer um fruto no tempo certo. Amém? Então, assim, é como o Lucas sempre fala, continua batendo, não desiste. Uma hora a porta vai abrir. O mais importante é você não deixar de semear, é você não desistir. Amém? Amém. Vamos agradecer a Jesus? Jesus, nós queremos te agradecer, Jesus Cristo, pelas ofertas, papai, por essa semente, Jesus. Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor venha sobre essa semente, Pai. De repente, se existe alguém, Jesus, que tem um sonho, Pai, de fazer uma faculdade, Jesus Cristo. De repente, está desempregado, Jesus. Eu te peço, Pai, venha com as tuas mãos poderosas, Jesus Cristo. E que essa semente, ela venha cair numa terra boa, Pai. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém? Amém, é isso aí. Amém? Isso. Amém. Boa noite. Ei, som, aleluia. Pode acender a luz para mim, por favor, Amanda. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Estão felizes? Quarentena, volta do nosso culto, né? Glória a Deus, estou muito feliz também. Nosso culto está de volta. Acredito que Jesus tem falado muito com você nessa quarentena, alguma coisa específica. Não quer dizer que todo dia Jesus vai falar uma coisa nova com você, tá, gente? Às vezes Deus está falando com você uma coisa durante um bom tempo. Então eu já me prendi muito nisso. Tipo, nossa, todo dia eu tenho que receber algo do céu. Mas não precisa ficar acanhado com isso, não. Às vezes Deus está falando algo comigo há 2 anos atrás. E você pergunta para mim e fala, nossa, Lucas, o que Deus está falando com você? Cara, a mesma coisa que estava falando comigo há 1 ano atrás. Isso vai só se renovando, né? Porque o vinho velho ele é melhor do que o vinho novo, segundo Jesus. Amém, meus amigos? Então, com certeza Jesus tem falado algo com você na quarentena. Eu creio que Jesus ele tem liberado coisas assim preciosas mesmo, sabe? Mas eu também acho que o pessoal tem usado muita desculpa, falado tipo, isso foi Deus que fez isso porque Ele quer levar o povo dele para o secreto e tal. Será que é isso mesmo? Mas amém, enfim. Nosso tema
santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente vai ler bastante a Bíblia hoje, tá, gente? Todo mundo trouxe a Bíblia? Celular? Amém. Abre o seu bloco de notas aí, se quiser anotar, tá? Fica à vontade. Mas santidade é um tema pouco falado, né, nas igrejas hoje em dia, né? Se você falar para mim que nem sabe o que é santidade, eu não vou me surpreender pelo fato da igreja falar tão pouco sobre esse assunto, né? A gente fala a palavra santidade, já gera algo no coração da pessoa, tipo, nossa, o cara é o crentão, principalmente pessoas não convertidas, né? Se for falar de santidade com alguém que não é convertido, a pessoa vai querer grudar o seu pescoço, né? Então a igreja, hoje em dia, eu particularmente vejo muito poucas pessoas falar sobre isso, né? Uma doutrina abandonada à santidade. Eu quero que vocês abram a Bíblia rapidamente em Efésios 4. Efésios 4:14, a gente já vai ler. E o que acontece? Por que esse assunto virou uma coisa assim, que dá até medo de você se falar? Por que o mundo olha para a igreja e quando a igreja fala sobre santidade, o mundo fica escandalizado? Porque, na verdade, a igreja, quando o cara quer falar sobre santidade e ele não vive essa santidade que ele quer pregar, isso gera, querendo ou não, né, uma má impressão na pessoa. Então, por isso que eu acho que é um assunto muito assim, escandalizado, um assunto muito mal falado, né? Tipo, nossa, como que a pessoa vai ser santa e tal? Então, quando alguém fala de santidade, as pessoas imaginam uma coisa angelical, né? O cara é um anjo do céu, cheio de luz, e não é bem isso que é santidade aos olhos da Bíblia. Então, nós ouvimos tantas coisas hoje, como melhorar o seu eu, né? Como você se tornar uma pessoa melhor, um bom administrador, como você atingir como que eles falam, desenvolvimento pessoal, enfim, isso também é muito legal. Só que quando isso vira uma coisa muito assim, centralizada, e você esquece dos outros princípios da palavra de Deus, né? Isso pode ser algo muito perigoso. Vamos ler Efésios 4. Vamos ler o versículo 13 primeiro. Fala assim: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14: para que não sejamos mais crianças, atirados para lá e para cá, e carregados por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Então, assim, nós, hoje em dia, principalmente a juventude, os adolescentes, têm sido muito enganados, né? Com isso que o apóstolo Paulo está falando, falsas doutrinas, coisas que parecem uma coisa bíblica, né? Coisas que parecem uma coisa legal, só que na verdade isso pode até te afastar dos princípios bíblicos. Isso já aconteceu comigo, cara, eu ouvi uma coisa nova, né, entre aspas, e isso querendo ou não esfriar um pouco no temor do meu coração. Sabe, uma mensagem que centraliza o homem, uma mensagem que fala para você assim, não, cara, que Deus ele não julga, que Deus ele não é mal e tal, não sei o que, e Deus realmente ele não é mal, mas se isso não for, acho que explicado corretamente na luz da palavra de Deus, isso acaba sendo algo bem perigoso. Então, hoje em dia, nós temos muitos pregadores, principalmente na internet, né, falando sobre algo que eles acham, né, que talvez é a palavra de Deus, e talvez até talvez não é nem maldade deles, mas se nós ficarmos muito alienados ouvindo isso, e não olhar e não ter nossa experiência própria com a palavra de Deus, né, porque a Bíblia é a palavra de Deus, então a Bíblia é o modelo de tudo, né, de todo tipo de pregação, você sempre tem que questionar, cara, isso está na palavra de Deus? Então assim, essas são as falsas doutrinas que o apóstolo Paulo tem falado. Sabe, isso já acontecia há muitos anos atrás, né? E ainda acontece hoje, aquilo que você ouve alguém falar, né? Não sei se já aconteceu com alguém aqui, você fica super animado, nossa, que da hora, uma coisa nova está sendo falado e tal, só que na verdade isso te afasta dos princípios bíblicos. Então a santidade ela se tornou algo totalmente esquecido mesmo,
né? Pelo fato de ser uma coisa, o pessoal até criminaliza, parece, né? Imagina você no seu trabalho falar que você tem que ser santo, assim como o Senhor é santo, né? O pessoal vai olhar para você e falar, pô, o cara é louco, cara. E eu acho que para a gente começar a falar sobre a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, a gente tem que ter uma visão melhor sobre o que realmente é o pecado, né? Sobre o que realmente é essa corrupção que a Bíblia fala. Vocês estão me entendendo? Então, assim, não tem como uma pessoa ela entender o que realmente significa essa santidade aos olhos da Bíblia, se ela não entender o que realmente é o pecado aos olhos da Bíblia também. Então, se tem um problema na santificação de alguém, provavelmente tem um problema também na visão que ela tem sobre o pecado, né? No conceito que ela tem sobre o pecado. O pecado não é tão abominável assim. Vocês estão entendendo? Tem até uma frase aqui que um homem de Deus fala: homens tentam enganar-se crendo que o pecado não é tão pecaminoso quanto Deus afirma, né? É uma coisa meio chata de se ouvir. Você provavelmente não ouve isso há um tempo, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias 17. Jeremias, capítulo 17. Versículo 9. Se quiser anotar ou se quiser abrir aí também. A Bíblia fala assim: o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Deus fala assim: Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente, ou seja, uma coisa sem valor, né? Uma coisa que não serve para nada, uma coisa que não é progressiva. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 4 fala assim: qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o pecado em si é tudo aquilo que vai contra a mente de Deus, né? Tudo aquilo que desagrada a Deus. Sabe, quando alguém fala para você assim, sobre o pecado, você já imagina uma coisa, né, totalmente imoral, né? O cara está vivendo no pecado e talvez não é tudo isso. Por isso que acontece de pessoas acharem, terem em si a justiça própria, né? De achar que está tudo certo. Eu estava conversando isso com a minha esposa e falei para ela que isso que Jesus estava falando comigo, que por causa desse motivo de pessoas terem uma visão errada sobre o que realmente é o pecado, o que realmente aconteceu com o homem na queda de Adão, né? Isso ela acaba estacionando. Não estou fazendo uma coisa imoral, né? Não estou no mundo, não estou roubando, não estou matando, então está tudo certo. Então a pessoa ela se acha numa justiça própria, né? Se acha até melhor do que alguém, né? E tem um capítulo no livro chamado Cristianismo Puro e Simples, que o capítulo se chama O Maior Pecado de Todos, né? E o autor está se referindo ao orgulho. Então você vê que não é uma coisa assim muito, né, escandalosa aos nossos olhos, né? Porque se a gente for falar de pecado, o que a gente vai imaginar? É adultério, né, fornicação, bebida, sei lá, se perder nas drogas. O cara está no pecado. E eu não estou no pecado porque, né, eu estou aqui na igreja e tal. Isso não quer dizer nada. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar sobre atingir a santidade que a Bíblia está se referindo, nós temos que começar a mudar talvez o nosso conceito do que realmente
é o pecado. Vocês estão entendendo, gente? Está muito complicado? Então o pecado ele é a corrupção, né, que aconteceu no caráter do homem, né, é algo que todo mundo, né, tem dentro de si, todos nós reconhecemos. Eu quero que você abra a Bíblia em Romanos 5, versículo 12, Romanos 5, versículo 12. A Bíblia diz assim, 5, versículo 12, Romanos: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 8, versículo 7. Se vocês quiserem anotando e meditar em casa depois também, tá, gente? Romanos 8, versículo 7, fala assim: portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Marcos 7, 21. Marcos capítulo 7, versículo 21. Vamos ler o 21. Porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiças, é o versículo 22, tá? Roubos, cobiças, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro e corrompem o homem. Ou seja, o pecado, ele, na verdade, assim, a Bíblia nos ensina que o pecado ele entrou por um homem, né? E todos nós fomos, querendo ou não, afetados, a humanidade foi afetada, né, por essa raiz, né, como diz a palavra de Deus aqui no versículo 23, todas essas coisas más procedem de dentro e corrompem o homem. Então, assim, se você for parar para pensar, é uma coisa desde sempre, né? A pessoa, ela já nasce com isso dentro dela, cara. Essa é a verdade. Talvez é uma coisa até dura de se tentar pensar, mas imagina uma criança, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses. A carne do ser humano, cara, ele nasce inclinado para o pecado. Vocês estão entendendo? Ou alguém não sente más pensamentos, mas vontades ruins, como o apóstolo Paulo diz, aquilo que eu não quero fazer eu faço, né? O apóstolo Paulo diz também que ele esmurra o corpo dele, né, para que a pregação dele não seja reprovada. Então, se você parar para pensar numa criança, ela desde pequena ela já tem algo inclinado para o que não é certo, né? Inveja, né? Ciúmes. Não é verdade ou mentira? É bonitinho ali quando é criança, mas se for parar para pensar, é algo que não é certo, não é verdade? Então, assim, na verdade, a nossa essência, natureza, era ser perfeito. Deus criou nós à imagem e à semelhança, né? Só que Adão, ele caiu e, consequentemente, a humanidade foi afetada também. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, assim, primeiro nós temos que ter essa consciência, cara, que para quebrar toda a justiça própria que existe dentro da gente, não importa quantos anos você está aqui na igreja, não importa quantos anos você está ouvindo a palavra de Deus, sabe? Não importa se você não está lá no mundo, lá fora, nós precisamos ter na consciência que a nossa carne sempre vai estar inclinada para o que é errado. É o que a palavra de Deus está dizendo. Aí você fala assim, não, Lucas, mas a Bíblia diz que Jesus tirou o pecado do mundo, né? A Bíblia diz que Jesus veio para nos salvar do nosso pecado, e é verdade. Só que deixa eu falar uma coisa para você, a graça de Deus, ela é irresistível. A graça de Deus, ela não é irresistível, como eu já ouvi algumas vezes. Então você consegue resistir à graça de Deus e não aceitar ela. E eu estava meditando sobre essa palavra e veio uma metáfora na minha mente, que a graça de Deus é como se nós estivéssemos presos em uma cela. Imagine que você está preso dentro de uma cela, e Jesus, o Deus vivo, ele veio na terra, se fez homem e morreu por você, para que essa cela fosse aberta, né? A cela realmente ela foi aberta, só que você escolhe sair dessa cela ou não, sabe? Você pode muito bem ficar dentro da cela. Então a graça de Deus, ela é irresistível, sabe? É o que a Bíblia está nos ensinando. Vocês estão entendendo, gente? Aí você fala, não, Lucas, mas
cara, Deus, Ele veio e morreu por mim, os meus pecados estão perdoados. Realmente está. Mas abra sua Bíblia em Romanos 8. Nós estamos perdoados de todas as nossas iniquidades, sim. Mas entenda uma coisa. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é isso que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia não fala assim, nenhuma condenação há, ponto, acabou. Ela continua, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É disso que eu estou falando. A nossa carne, ela está inclinada para o que é ruim, né? Eu estou falando aqui em cima, isso não quer dizer nada, mas todo dia eu preciso travar lutas no meu trabalho, na minha casa, na rua, dentro de um ônibus, né? Porque a minha carne, ela anseia pelo pecado, gente. Ou alguém não sente isso, ou alguém só é inclinado para aquilo que é o bem. Isso não é verdade. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que não obedecem aquilo que passa nos seus pensamentos. Sabe, no começo, quando eu me converti, eu tinha uma tristeza muito grande, porque vinha muita coisa ruim na minha cabeça. Eu lembro que um dia eu falei para o pastor Felipe, pastor, cara, o que eu faço? Só vem coisas ruins na minha mente, cara. E ele falou assim, cara, isso acontece com todos, mas o que pega é se você está obedecendo isso ou não. Se você está colocando em prática isso que está na sua mente ou não. Você sabe o que é certo e é errado. Mas o que realmente vai pegar é qual é a atitude que você está tomando. Você está andando segundo a carne ou segundo o Espírito? Amém, gente? Então, realmente, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não esqueça isso. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 7. Mesmo capítulo, versículo 7. Não, a gente já leu esse versículo. Na verdade, é 1 João. João, versículo 1. A Bíblia nos fala, no mesmo contexto que a gente acabou de ler em Romanos 8. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão com todos os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós estamos purificados de todos os pecados. Mas no começo do versículo diz, mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz. Então, querendo ou não, gente, requer um esforço da gente, né? Não é algo automático que você aceita Jesus e os seus desejos ruins eles desaparecem dentro de você. Sabe, a pessoa que aceita Jesus e vem aqui na frente, o certo seria você falar para ela assim, cara, amanhã você não vai notar nada diferente de você, cara, essa é a realidade. Talvez você esteja, né, queimando por Jesus, primeiro amor e tal, só que uma hora vai bater, cara. Não tem jeito, nós precisamos entender isso e ser realista com isso. Vocês estão entendendo? Então assim, se andarmos na luz, nós somos purificados do nosso pecado. João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3. A Bíblia fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Versículo 3: e qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro, né?
Eu acredito que você está aqui, todos nós acreditamos na volta de Jesus, né? Isso que é o cristianismo. Não sei se você esqueceu disso, mas um Deus veio aqui na terra e morreu por você. Não sei se você esqueceu disso, mas um dia Jesus ele vai voltar, ele está voltando. Ele estava voltando há 2000 anos atrás. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias. É isso que testifica com o meu espírito. Então a Bíblia diz: se você tem essa esperança, purifique-se como Ele é puro, né? Não é apenas nós sentarmos, cruzarmos os braços e estar aqui todos os domingos. Não é isso que a Bíblia nos pede, sabe? Nós podemos pegar um versículo e falar mesmo: não, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele já fez tudo o que tinha que ser feito. Mas não, se você continuar lendo a palavra de Deus, você vai entender o que realmente Jesus ele está querendo fazer. Então não é algo assim, tipo, Jesus já fez, então eu vivo, né, da maneira que eu achar melhor, como der na telha. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando, gente. Tem um texto, cara, de um homem de Deus. Eu fiquei em dúvida se eu deveria ler isso ou não. Então primeiro a gente lê isso. Se a gente tem essa esperança, purifica-se como Ele é puro. E um texto de um homem de Deus fala assim: evidência, evidência. Evidência será a única prova aceita perante o grande trono branco, quando os livros forem abertos, quando os túmulos entregarem os seus ocupantes, quando os mortos forem convocados ao tribunal de Deus. Sem alguma evidência de que a nossa fé em Cristo era real e genuína, ressuscitaremos apenas para sermos condenados. É uma palavra um pouco dura, mas nós precisamos começar a querer esse temor dentro da gente, cara. Sabe, um culto de jovens, talvez na sua cabeça, pô, vai ser uma palavra super animadora e tal, mas não, cara, nós precisamos desse temor dentro do nosso coração, amados, porque é isso que a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus é um modelo. Sabe, o que você ouviu na internet de um homem super conhecido não é um modelo. Vamos olhar para a palavra de Deus, vamos ter a nossa própria experiência com o que a Bíblia está dizendo. Amém, gente? Então, o que prova que a nossa fé realmente é genuína são as evidências enquanto nós estamos aqui na terra. Não, Lucas, mas nós somos justificados pela fé. Talvez o próximo tema vai ser esse: justificação versus santificação. Mas a fé, ela realmente nos justifica. Mas a carta de Tiago deixa claro para a gente que toda a fé sem obras, ela é o quê? A fé sem obras, ela é morta. Então, evidências, como diz nesse texto, é o que realmente vale, meus amigos. Vamos lá. Abra sua Bíblia em João 3, 16, o versículo que a gente acabou de citar aqui, que é um versículo super comentado, conhecido, muito... Cadê? Um versículo que nos traz bastante conforto, na verdade, que Deus amou o mundo. Glória a Deus, cara. Deu o seu único filho, cara, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que no mesmo capítulo, no último versículo, versículo 36, a Bíblia fala assim: Jesus, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então é a Bíblia que está nos falando isso. A fé sem obras, ela é morta. O que mostra que realmente você acredita em Jesus Cristo, né? Eu acho que nós vivemos uma conversão muito Nutella hoje em dia, algo muito básico, que não importa muito o que você faz, não importa suas práticas, não importa o que você pensa. Mas não é isso que a Bíblia nos fala. Em João 5, 29, Jesus, ele fala assim, vamos ler do 28.
Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão sepulcros ouvirão a sua voz. E sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então nós precisamos carregar esse temor dentro do nosso coração, meus amigos. Nós estamos aqui em uma vida passageira, nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, né? Um dia Jesus vai voltar para pegar a sua igreja, né? E é Jesus que está falando isso, cara. É a Bíblia que nos fala isso. Sabe, eu acho que a gente não pode ser radical também de apontar o dedo na cara do pecador e falar que ele vai para o inferno. Isso não é bíblico. Jesus ele não fazia isso. Jesus ele sentava na mesa dos pecadores, né? E quando você começa a caminhar com a pessoa, mostrando evidências daquilo que você acredita, acontece como aconteceu com Zaqueu, né? Jesus não falou nada. Jesus só falou assim: Zaqueu, eu vou almoçar na sua casa, vou jantar, sei lá, vou lá na sua casa. E Zaqueu, a Bíblia não fala que Jesus ele pregou para ele. Zaqueu ele se constrangeu apenas com a forma como Jesus ele vivia. E Zaqueu ele automaticamente fala: Jesus, eu tenho pecado, eu tenho errado, eu vou restituir. Então ele se arrependeu. Então eu não acredito que nós temos que fazer isso, não. Mas isso é pecado, você vai para o inferno. Isso não é a melhor forma de se fazer. Mas nas igrejas nós precisamos pregar isso hoje, meus amigos, porque, cara, nós precisamos voltar a esse temor do Senhor. Amém, gente? 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5. Sabe, gente, essa mensagem tem gerado um grande temor no meu coração nesses últimos dias. Eu quero muito que você pare para pensar sobre isso também. 2 Coríntios 5, versículo 10. Fala assim: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Então todos nós um dia vamos dar conta de todas as nossas obras, de todas as nossas atitudes aqui na terra. E para encerrar essa parte, Apocalipse, capítulo 20. Versículo 13. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Então, assim, gente, a minha intenção de citar esses versículos para você é de mostrar que o que eu estou falando aqui é bíblico, sabe? Não é algo que eu tive uma ideia lá em casa e talvez eu não esteja falando da melhor forma possível, mas é só você olhar para a palavra de Deus e ter a sua experiência, sabe? Eu considero a palavra de Deus, eu considero a Bíblia como a palavra de Deus realmente. Então, assim, se um dia o Felipe me falar uma coisa que eu acho super legal, e se eu ver que a Bíblia ela não fala a mesma coisa, que ela é o oposto disso, com certeza nós temos que dar crédito para a palavra de Deus, seja um pregador super conhecido ou não. Então nós temos que ter a nossa opinião própria. Vocês estão entendendo? Então a minha intenção de falar sobre esses versículos de condenação, né, que existe isso, é de mostrar para você que isso é bíblico, sabe? A minha intenção não é acusar e nem algo do tipo. Mas como eu falei para você, antes da gente começar a falar sobre santidade, a gente precisa ter uma visão correta sobre o que realmente é o pecado e o que realmente vai acontecer depois da vida. Amém? Então tem umas frases aqui que eu anotei. Aqui. Uma pessoa verdadeiramente santificada pode ser tão humilde que nada veja em si mesmas, senão fraquezas e defeitos. O apóstolo Paulo, uma vez, não sei se você já leu isso, mas ele se refere como o pior pecador de todos, né? Então ele, apesar de ele ter escrito a maior parte do Novo Testamento, ele se refere muito,
né, que ele luta contra a carne dele, que o bem que ele quer fazer ele não faz, e o mal que ele não quer fazer ele faz, que ele é um dos piores do pecador. Sabe, isso que eu acho que nós precisamos ter no nosso coração, livres da justiça própria, livres do orgulho, sabe, deitar no nosso travesseiro e falar assim, como eu poderia ter sido melhor no dia de hoje, com a minha mãe, com o meu pai. E como eu falei, pecado não é só coisas nossas terríveis que acontecem lá fora, mas é nas nossas pequenas coisas, como a gente viu aqui. Pecado é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, tudo aquilo que transgride a lei do Senhor, tudo aquilo que você não vê em Jesus, tudo aquilo que você vê Jesus fazer o oposto. Isso não é o que devemos fazer. Então esse é o nosso padrão. Amém? Então, quando Moisés tem um exemplo muito bom aqui, quando Moisés ele estava lá com Deus há muito tempo no monte, e ele desceu, o rosto dele ele brilhava, né? Vocês já leram isso, com certeza. Mas ele não percebia isso, né? As pessoas falam, nossa, seu rosto está brilhando, cara. Ou seja, você está diferente. Então, quando você passa muito tempo com Deus, né, meditando na palavra, porque o que transforma é a palavra de Deus, amém? O que transforma é a palavra de Deus, não é a gente ficar ouvindo muitas pregações no YouTube, não que isso seja errado. Então a gente começa a ser transformado, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 3,18, nós somos transformados de glória em glória, conforme a imagem de Jesus. Então quando nós começamos a ser transformados, como diz a palavra de Deus, nós não percebemos isso, sabe? Nós só vemos em nós coisas que nós precisamos melhorar. Então se você acha assim, não Lucas, mas eu estou tranquilo, cara, eu estou de boa, estou rompendo e tal, não tem nada para mim melhorar, então você realmente está num estado bem complicado, cara. Você precisa rever os seus conceitos sobre o que realmente é o pecado. Tem outra frase que eu quero ler para a gente ir para a segunda parte. Fala assim: feliz é o crente que compreende isso e não tem confiança na carne, enquanto se regozija em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo em que diz graças a Deus que nos dá a vitória, nunca se esquece de vigiar e orar para não cair em tentação. Ao mesmo tempo que diz graças a Deus que nos dá a vitória, nunca se esquece de vigiar e orar para não cair em tentação. É aquilo que a gente falou no começo, consciência de quem nós somos, consciência daquilo que a nossa carne ela quer. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos levantar da nossa cama todos os dias decididos combater isso, decididos combater o pecado, decididos combater o mundo, né? A maioria de vocês estão na escola, eu sei que é um ambiente bem difícil, né? Eu também estudei, me converti no 3º ano, então foi o último ano assim, foi um dos mais difíceis para mim, porque no meio do ano eu conheci a Jesus e eu me converti, né? E eu nasci de novo. Então automaticamente a minha vida ela foi transformada. Então as pessoas falavam, cara, o que aconteceu com você? Né? E como que eu vou falar isso para a galera? Né? Que eu conhecia Jesus, que eu sou crente agora. Então assim, eu sei que é um ambiente bem complicado, escola principalmente. Só que se você se considera uma pessoa, né, que segue a Jesus, uma pessoa cristã, como a palavra de Deus diz, a fé sem obras ela é morta. Então a nossa fé precisa ter evidências. Amém, gente? Amém, gente? Está dando para entender mais ou menos? Vamos para a segunda parte aqui para a gente correr. A segunda parte está escrito: o Senhor quer que sejamos santos? O Senhor quer isso da gente? Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da fornicação. 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. 5. Não na paixão, na concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Primeiro versículo, versículo 3 que a gente leu, só repetindo aqui, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação.
Amém? João 17. Evangelho de João 17, versículo 19. A Bíblia fala assim: e por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. E por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados pela verdade. Jesus dizendo isso em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso e de boas obras. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Então foi por isso que Jesus se deu por nós. O mundo estava totalmente perdido e Jesus falou assim: não, eu vou descer e vou salvar o meu povo e purificá-los e santificá-los. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Amém, gente? Colossenses 1. Colossenses 1. Você que achou, me espera aí. Versículo 22. Vamos ler do 21. E vós, que noutro tempo éreis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou, 22, no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante dos seus olhos. Então é isso que a Bíblia está falando, né? Deus, ele pede isso a nós, para que nós nos purifiquemos, para que nós sejamos como ele é santo. Amém? E todo crente, todos vocês, eu sou responsável pela minha santificação, sabe? Não tem desculpas. O pastor não é culpado de nada, seu pai não é culpado de nada. Você é responsável por aquilo que você faz. Amém? Tem um texto que fala assim: o homem que professa ser um verdadeiro crente, enquanto se contenta com um baixíssimo grau de santificação, se é que tem algum, e que friamente diz que nada pode fazer, exibe um quadro lamentável, além de ser um homem muito ignorante. Amém, gente? Como é chato ouvir isso, né? Mas é a palavra de Deus. Para pensar nisso, galera. Sabe, não foi uma ideia, é o que a palavra está dizendo. Sabe, você que frequenta uma igreja, você que é da IAFAD, é o que a palavra de Deus está dizendo. Talvez não é o que você está ouvindo hoje em dia, né, nas igrejas, mas é o modelo, é a palavra de Deus, é o que Jesus deixou para a gente. Amém, gente? Vamos continuar então, 1 João, capítulo 2. João capítulo 2, versículo 3 ao 6, vamos ler. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisso sabemos que estamos nele. Vamos ler o versículo 3 de novo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Né? Então, assim, hoje nós vamos falar muito sobre conhecer a Jesus, tem várias músicas até, né? Mas Jesus disse assim: aquele que guardar os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aquele que não guarda os meus mandamentos, esse não me ama. Sabe, a Bíblia ela não fala assim, ao contrário, né? Aquele que me ama, guarda os mandamentos. Sabe,
não é uma coisa automática. Primeiro você pratica as palavras de Jesus, sabe? E isso é a evidência que você realmente o ama. E talvez eu também já me perdi muito nisso, de achar que amor a Deus é um sentimento, sabe? É uma emoção, mas não é. É um estilo de vida. É você acreditar e praticar pela sua crença apenas, sabe? Você levantar da sua cama decidido que você vai praticar as palavras de Jesus, que você não vai ceder ao mundo, que você não vai ceder à sua carne. Vocês estão entendendo? Amém, gente? Vamos lá. Gálatas 5, 25. Livro de Gálatas 5, 25. A Bíblia diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. 1 Pedro 2:1. 1 Pedro 2:1. A Bíblia fala, mas também... Espera aí, volta um pouco. 1 Pedro 2:1. Abandonando toda a malícia e todo o engano, e hipocrisias, invejas e toda a maledicência. Na verdade é o capítulo 2, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Hipocrisias, invejas e toda a maledicência. Versículo 2. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. Se é que já provaste que o Senhor é bom. 1 Coríntios 9, versículo 27, fala assim: mas eu permaneço debaixo do meu corpo, eu reduzo a sujeição, para que por qualquer meio, pregando aos outros, eu mesmo deveria ser um náufrago. Então esse texto é aquele que a gente citou aqui, que é muito conhecido. Na verdade ele é conhecido em outra versão, que ele fala que o apóstolo Paulo ele esmurra o seu próprio corpo, para que ele não caia, para que ele não seja reprovado naquilo que ele está pregando. Sabe, então principalmente você, se você tem o hábito de falar de Jesus para alguém, principalmente nós que temos esse hábito de pregar o Evangelho, de falar sobre um Deus que se fez homem e morreu por nós, cara, nós precisamos ser aprovados naquilo que nós estamos pregando. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, é mais do que um estilo de vida. É como se fosse uma ordenança de Jesus. Vocês estão entendendo? Então, assim, a conversão, ela automaticamente gera um temor no nosso coração, uma santidade. Na verdade, a verdadeira conversão. Tem um texto que fala assim: a santidade, uma vez mais, é o resultado e a consequência insuperável da regeneração, ou seja, do nascimento de novo. Sabe, não estou falando da conversão Nutella, que o cara vem, fala e tal, da boca para fora, e isso não afeta a vida diária dele. Sabe, não é isso do que Jesus está falando na palavra de Deus. Em 1 João 3,6, 1 João 3,6, João 3,6 fala assim: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. 3,9 fala assim: aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a sua vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o versículo 18, o capítulo 5 mesmo, fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, assim, se nós estamos totalmente acomodados naquele pecado secreto nosso, não é certo nós dizer que a gente nasceu de novo, sabe? Porque você não nasceu de novo, é a Bíblia que está dizendo isso.
você não se converteu de verdade. E você estar aqui hoje não quer dizer nada, né? Eu estar aqui pregando não quer dizer nada. O que importa é a minha vida lá fora. O que importa é que a minha esposa vê na minha casa. O que importa é que os meus colegas de trabalho observam na minha vida. Aquele que diz que nasceu de novo e peca, não nasceu de novo. Amém, gente? E como a gente falou aqui, pecado não é você estar roubando, matando, né, adulterando. Amém? Então tem pecadinhos aí que a gente santifica eles, né? Isso não é tão ruim assim, né? Uma mentirinha para ganhar um dinheiro a mais, sei lá, o jeito que eu falo com a minha mãe, com meu pai, né? Na escola. Então assim, se você afirma que você nasceu de novo, mas você está acomodado nisso que você sabe que não é o correto, aos olhos da palavra de Deus, você na verdade não é uma pessoa convertida. Então Jesus ele fala assim, na verdade em Apocalipse está escrito que aquele que não é frio nem quente, o que acontece com essa pessoa? Deus ele vomita, né? Então ele fala assim, eu prefiro que você seja frio ou quente, cara, sabe, é isso que eu te peço. Não fica lá na igreja metendo louco, dizendo que é, mas não é. Então assim, se é para ser, vamos ser. É isso que a palavra de Deus está falando. Amém, gente? Vamos lá, 1 João 3. De novo, 1 João. 1 João capítulo 3, versículo 3. Na verdade, a gente já leu esse versículo. A gente já leu esse versículo. Estamos acabando já. Então a verdadeira santidade, ela não consiste em apenas crer e sentir, mas em realizar e suportar. Então assim, só fazer uma introdução aqui, uma recapitulação do que a gente falou hoje, para a gente finalizar. Então assim, a santificação e a santidade, ela é uma escolha. Sabe, você não vai sentir vontade de fazer tal coisa. Nem sempre você vai sentir vontade de fazer o bem. Às vezes vai ter que ser contra a sua vontade ruim mesmo, né? Mas o que a Bíblia exige de nós é que nós sejamos santos como Ele é santo. Vamos ler o último capítulo, versículo aqui, 1 Pedro. 1 Pedro 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. É 1 Pedro 1, na verdade. 1 Pedro 1, versículo 14. Abre aí ou anota aí, vamos ler o último versículo. Como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Né, Levítico 11, 45, se eu não me engano. Versículo 17. E se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Versículo 17 novamente. E se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui com temor. Acho que todos vocês consideram a Deus como um pai, não é verdade? Quando nós vamos orar, nós somos Pai nosso que estás no céu. Então, esse versículo é para você. Se você invoca Ele como Pai, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Amém, gente? Fica de pé no seu lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo dia de manhã, pensa nisso, peça que Deus coloque temor no seu coração, peça que Deus te dê discernimento daquilo que realmente é e aquilo que realmente não é.
Peça para Deus te livrar de toda doutrina falsa que tem pregado por aí, que tem nos enganado, meus amigos. Vale a pena você levantar da sua cama e falar assim: não, hoje eu vou ser mais santo do que eu fui ontem. Sabe, não estou falando de uma coisa angelical, de você ser super perfeito, não tem a ver com isso, mas tem a ver com você batalhar contra a sua carne, combater o bom combate, guardar a sua fé. Amém, gente? Eu sei que é uma palavra meio cansativa, mas se você anotou os versículos, medita na sua casa, sabe? Essa é a palavra de Deus, e é isso que a palavra de Deus está pedindo para a gente: sede santo como eu sou santo. Amém, gente? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer luz aos nossos olhos, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor nos livre da justiça própria, Pai. Que o Senhor nos livre do orgulho, Senhor Jesus, que é o pior pecado, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor nos livre da soberba, Pai, da inveja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a tua palavra venha nos transformar, Pai. Que um temor, Senhor Jesus, venha ser colocado no nosso coração, Pai. Que nós não venhamos ser moldados conforme o mundo, Senhor Jesus, mas que nós venhamos ser moldados conforme a tua palavra, Pai. O Senhor venha nos transformar de dentro para fora, de glória em glória, Jesus. Que a nossa vida possa pregar, Senhor Jesus, por si só, Pai. Que a nossa vida, Senhor Jesus, venha impactar pessoas, Pai. Que a nossa mansidão, que o nosso domínio próprio, que a nossa paciência venha impactar pessoas, Pai. Senhor Jesus, nos dê, Senhor Jesus, força para que nós possamos conseguir dizer não ao pecado, dizer não ao mundo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor plante essa palavra em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor nos faça lembrar de todos esses versículos, Pai, de flashes do que foi falado aqui, Senhor, no nosso dia lá fora, Pai, na nossa rotina, Pai, no nosso trabalho, na nossa escola, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, a nossa intenção não é sair do culto de hoje super animados, Pai, mas sair quebrantados, Pai. Sair quebrantados, Senhor Jesus, sair com temor no nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus amigos. Glória a Deus. Pode se assentar rapidamente, a gente vai dar os recados. Se é que tem recado, né? Acho que é domingo, vai ter culto. Amém, gente? Acho que vai ter aí, Amanda? Vai fazer aí com a galera? Já está combinado? Não, a gente vai ver então. Então, gente, os nossos cultos voltaram, tá? Mês que vem, no segundo sábado, nós vamos ter de novo. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema mesmo. Eu vou ver se eu consigo trazer um amigo meu para a gente fazer perguntas e respostas aqui, tá? Se você quiser saber uma coisa que foi falada hoje, talvez, anota aí para você perguntar no próximo culto. Amém, gente? Então, para quem é aqui da IAFAD, amanhã vai ter culto às 19 horas, né, Lipe? Mais alguma coisa? Acho que é só isso mesmo, né? Amém? Se sentou, agora pode se levantar novamente. Senhor, nós te agradecemos por este culto, que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa, Pai. Que possamos ter um bom final de semana, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua palavra que é viva, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus amigos.